Jó e o anjo das trevas. Uma outra personagem bíblica pode também nos falar sobre o anjo. É Jó. Com Jó, iremos encontrar um anjo das trevas. Os anjos maus existem? O demônio existe? Qual é sua função? Citação. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Fim de citação. É interessante verificar no livro de Jó que Satanás é um filho de Deus. Satanás, Shatan, em hebraico, quer dizer obstáculo. Por que existe o mal nas nossas vidas? Qual é a função do mau espírito? Há os anjos de luz, mas também os anjos das trevas. O texto de Jó nos recorda que esses anjos das trevas são também enviados de Deus. A Bíblia é um texto não dualista. Não há de um lado o Deus da luz e do outro o Deus das trevas. É o mesmo Deus quem cria a luz e as trevas, o bem e o mal. Como diz o profeta Isaías, Yahvé, aquele que é quem fala. Eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a felicidade e eu crio a infelicidade. Eu faço o bem e eu crio o mal. Sou eu, Yahvé, que faço tudo isso. São coisas que podem nos espantar e surpreender, mas a vida nos dá a felicidade e a infelicidade. É a mesma vida que cria em nós o prazer e o sofrimento. Qual é a função do mal? O texto de Jó nos lembra que a função do mal, da infelicidade e do sofrimento é a de nos pôr à prova, de nos testar. É por isso que chamamos Satanás ou diabo de tentador. Diabo, em grego diabolos, significa aquele que divide, que separa. É a mesma força de destruição. Há ainda outros nomes que são dados a esta força que nos divide. O de acusador, conforme está escrito no Apocalipse. Aquele que em nós acusa os outros, que acusa Deus. É aquele que culpabiliza, que nos culpabiliza e culpabiliza o outro. É por isso que no livro do Apocalipse, o sinal de que estamos libertos do acusador, libertos do mau espírito, é quando deixamos de acusar os outros, quando acusamos mais a nós mesmos. E essa é uma grande libertação. No entanto, para o texto de Jó, a função de Satanás é a de experimentar aquilo que há no homem. O que é que temos na cabeça? Pensamos que somos muito inteligentes, mas perante certas situações, de que nos serve a nossa inteligência? Achamos que somos muito amorosos, mas em algumas situações, do que serve o nosso amor? Pensamos que somos muito cheios de vida, mas perante certas doenças, certos sofrimentos, como fica a nossa vida? Somos postos à prova. É o sentido da provação. O diabo é aquele que nos põe à prova para ver o que temos no ventre, o que temos no coração, para ver se eu sou, aí se encontra. Encontramos aqui o tema do anjo. As provações da nossa existência são também enviadas de Deus, e o objetivo não é a nossa destruição, mas o nosso despertar. O despertar daquilo que em nós é maior do que nós, mais inteligente do que nós, ama mais e melhor do que nós, é mais vivo do que nós. Um dos aspectos interessantes desses textos antigos é o de nos ajudarem a lançar um olhar positivo sobre o negativo. Se colocarmos um olhar negativo sobre o negativo, ficaremos encerrados no negativo e nos tornamos vítimas da vida, quando se trata de sermos discípulos da vida. O anjo nos transforma o anjo nos transforma de vítimas em discípulos. Através das provações, tal como Jó, vamos descobrir a realidade que nos habita. Jó, além de perder os filhos, perde todas as suas posses, perde também a saúde e os amigos. Sua mulher, que não compreende o que está acontecendo, convida-o a revoltar-se contra a vida, contra Deus, e em certos momentos, Jó se afunda no desespero. Ele não só perde tudo aquilo que lhe é caro, ele perde também o seu bom Deus. Ele vai descobrir que Deus não é bom, e isso para ele é terrível. Deus não é justo, porque aquilo que está acontecendo com ele é injusto. E ele dirá sem cessar: o que é que terei feito de mal para que isso esteja acontecendo? Por vezes começará como Jacó a combater contra Deus, até que a dada altura ele cede.
Poderíamos dizer que ele abre mão, ele aceita não compreender. E é nesse momento de aceitação que ele descobre que tudo fazia sentido, que através de todas essas provações, todos esses testes, todas essas tentações, através da perda das suas crenças em um bom Deus, ele tinha sido conduzido à realidade daquele que é. Para além das nossas concepções de bem e mal, para além das nossas concepções de felicidade e de infelicidade, ele tinha sido conduzido a um Deus mais divino. Essa é a função do anjo. As questões: será que o mal existe? Que os anjos maus existem? Será que o demônio existe? Poderíamos responder: quando olhamos para as nossas vidas, quando olhamos para a vida de Jó, vemos que o mal, a infelicidade e o sofrimento existem, que as provações existem, que a vida não para de nos provar, de nos testar e de nos cansar. Mas através de tudo isso somos conduzidos à verdade. Não a verdade de uma crença, mas a verdade de uma existência, de uma experiência. Há uma passagem no livro de Jó em que ele diz, começo de citação: até agora tinha ouvido falar de ti, tinha ouvido discursos a teu respeito dizendo-me que tu eras bom, que eras uma pessoa de bem. Agora meus olhos te viram, agora fiz a experiência da realidade, que é aquilo que ela é. E agora, através dessa experiência, descubro que tudo o que me aconteceu foi para me conduzir a essa presença. Fim de citação. A presença do Eu Sou, que é e que se revela em nós, não apenas através das experiências maravilhosas e agradáveis que nos podem acontecer, mas também através das provações. Neste belo livro do Diálogo com os Anjos, é também no coração de uma situação desesperadora, em um dos momentos mais sombrios da guerra, quando todas as respostas bem intencionadas caem por terra e que os 4 jovens amigos estavam reunidos, não encontravam nenhuma explicação para as desgraças que lhes estavam acontecendo. É aí que o anjo lhes fala. Ele os ajuda não apenas a encontrar um sentido para o que estava acontecendo, mas a descobrir em si próprios uma força, uma alegria e uma paz que lhes deu a capacidade de atravessar aquela provação e de a transformar em ser, em sujeito, em eu sou. Como o profeta Elias, é possível que estejamos cansados, cansados de viver. Como Jó, talvez estejamos sendo colocados à prova no nosso corpo, no nosso coração e no nosso espírito. Como Sara, é possível que nos sintamos demasiado gastos para ousarmos ter prazer. É nesse momento que devemos deixar vir até nós a presença do anjo, a presença daquele que é, uma presença infinitamente discreta, o silêncio de um sopro sutil, respirar com ele, deixar nos habitar e refrescar por ele, ou nos deixar aquecer por ele, nos deixar iluminar, permanecer na sua calma, na sua compaixão, na sua claridade.